O ministro Fernando Haddad afirmou que acertou com Hugo Motta e Davi Alcolumbre a tomada de medidas que possibilitem uma calibragem no decreto de elevação do IOF. Repórter André Anelli chegando agora aqui com a gente. Também está combinada a retomada das reformas estruturais, é isso que o ministro disse. Bem-vindo, André, boa noite, bom trabalho. É isso mesmo, Tiago. Muito boa noite a você também, boa noite a todos aqui no Jornal Jovem Pan. Inclusive, essas conversas entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e os presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Motta e Davi Alcolumbre, continuam, embora eu não consiga mostrar, mas nesse momento eu estou aqui em frente à residência oficial da Câmara dos Deputados, onde nesse momento o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se encontra mais uma vez com Hugo Motta e com Davi Alcolumbre, justamente no âmbito dessas questões relacionadas ao IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Conforme você destacou agora há pouco, né, Tiago, houve ao longo do dia declarações do ministro Fernando Haddad dizendo que já há um compromisso do Congresso Nacional no sentido de votar questões consideradas estruturantes, justamente para fazer com que a medida que prevê a retomada da cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras não precise ser adotada. O ministro Fernando Haddad falou em ajustes tarifários no sentido de fazer com que essa cobrança não seja feita. Então houve uma confluência muito grande de propósitos, né? Fazer as correções necessárias no que diz respeito a tributos nas finanças, calibrar eventualmente as alíquotas no que diz respeito a tributos sobre as finanças, mas não ficar nisso. Não simplesmente fazer a troca de uma coisa por outra, mas ir além. Além de resolver o problema de 2025, fazer uma reforma estrutural para os anos seguintes. A gente relembra que na semana passada houve uma reunião do ministro Fernando Haddad justamente com Alcolumbre e com Hugo Motta aqui mesmo na residência oficial, e nessa reunião Hugo Motta deu um prazo de 10 dias para que Fernando Haddad buscasse uma alternativa, uma opção que não fosse aquela da cobrança aumentada do Imposto sobre Operações Financeiras. Logo depois dessa reunião, ainda na semana passada, Haddad disse que naquele momento não havia nenhum tipo de medida que pudesse substituir o decreto presidencial da semana retrasada, mas ao longo dos últimos dias, depois de reuniões no final de semana e também ao longo dessa segunda-feira, o ministro Fernando Haddad disse que já está pronto, então, para se debruçar juntamente com a equipe da Fazenda no sentido de encontrar soluções como essa que ele trouxe agora há pouco, relacionadas às questões tributárias, e acabou elogiando também os presidentes do Congresso Nacional, o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, por conta da disponibilidade deles em discutir essas medidas estruturantes e que vão poder, então, viabilizar o orçamento federal e, consequentemente, até mesmo não necessitar a cobrança do IOF. A decisão política cabe ao Congresso, não é dúvida, a última palavra é do Congresso. Mas nós estamos dando transparência para um problema e vamos apresentar agora com o aval dos presidentes, que por isso que eu estou aqui hoje. Eu já estava semana passada muito confortável com os debates que foram feitos com os líderes. Hoje eu estou ainda mais. O que eu ouvi no final de semana, em conversa com os dois, a conversa com o presidente da República, me deixa muito confortável de que nós temos uma oportunidade de voltar a fazer as reformas necessárias para o país continuar crescendo, continuar gerando emprego, a inflação continuar caindo, abrir espaço para a queda do juro, que é o que o Brasil precisa. A expectativa do Ministério da Fazenda com o decreto que aumentava o imposto sobre operações financeiras era uma arrecadação de em torno de 20 bilhões de reais para 2025. Essa expectativa ainda se mantém, mas agora então buscando alternativas, porque, nas palavras do próprio ministro da Fazenda, caso essa medida ou alguma outra que aumente a arrecadação nessa proporção não seja adotada, existe o risco de colapso no funcionalismo público, com
serviços deixando de ser prestados para a população. Então, para que isso não aconteça e também para que não haja aumento do IOF, nesse momento a gente acompanha aqui na residência oficial da Câmara dos Deputados mais essa reunião entre Hugo Mota, Davi Alcolumbre e o ministro Fernando Haddad, no sentido de chegar a um consenso sobre quais alternativas devem ser adotadas e inclusive anunciadas já nessa terça-feira. Tiago. Pois é, André. A qualquer momento você volta, continua acompanhando essa reunião aí em Brasília.